Olha, só pode estar louco. Lula ameaça Trump e diz que as punições dos Estados Unidos a Moraes são um ataque à soberania do Brasil. Hã? Olha, eu prometi que eu ia fazer você rir com esse vídeo e eu vou entregar aqui pra você, mostrando pra você duas coisas nesse nosso encontro com justiça. Primeiro, eu vou mostrar pra você a reação absolutamente vergonhosa do governo brasileiro, que é uma reação, gente, olha, de dar dó, de dar pena, de que ele vai retalhar com tudo o governo Trump se eles sancionarem o Moraes. Segundo, eu vou mostrar pra você, eu vou detalhar quais são as 4 respostas possíveis do Brasil a isso. E para fechar, em terceiro lugar, a questão que fica é: a resposta de Lula vai adiantar? Vamos ver tudo isso e é realmente de rir para não chorar. Olha só isso aqui que saiu na coluna do militante de redação Jamil Chad, lá no canal do UOL, o portal mais militante de esquerda. Olha aí. Governo Lula tratará a eventual sanção contra Moraes como um ataque à soberania. Gente, isso aí é inacreditável. Lula só pode estar enlouquecendo mesmo. Lê aqui comigo, ó. Calma que piora, sempre tem essa, né? Aí, ó. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva tratará uma eventual sanção contra Alexandre de Moraes como uma ingerência externa em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país. E não apenas como um ato contra o ministro do STF. Então, o que isso aí significa? Gente, para começar, o que é soberania? A soberania é o poder supremo de um Estado sobre o seu território e a sua população, sem subordinação a qualquer autoridade externa. É o princípio fundamental que garante aos países o direito de eles aplicarem suas leis, fazerem suas leis, julgarem seus próprios cidadãos, controlarem suas fronteiras, definirem a sua política externa, escolherem seus sistemas de governo e por aí vai. Ou seja, cada país é quem manda dentro do seu próprio território. Se você for cristão, como eu, você vai entender soberania um pouquinho diferente, entendendo que há um Deus acima do poder do Estado, mas isso é um assunto para um outro vídeo. E Deltan, o que significa então um ataque à soberania, que Lula diz que vai classificar a ação do Trump como um ataque à soberania brasileira? Olha, no contexto geopolítico, no contexto das relações internacionais, e resumindo aqui para vocês, um ataque à soberania é qualquer ação de um Estado, de uma organização internacional ou de um ator externo que viole ou interfira indevidamente na autonomia de um país que ele tem para conduzir os seus próprios assuntos internos, sejam esses assuntos políticos, jurídicos, econômicos, sociais ou militares. E Deltan, Lula tá certo? O Trump tá aí violando a soberania do Brasil? Olha, gente, finge a surpresa, mas o Lula está errado, como de costume, como sempre. Isso porque aplicar punições ao Moraes é um poder dos Estados Unidos que está previsto na legislação americana e, do ponto de vista deles, também é uma ação de proteção da própria soberania deles. Afinal, o Moraes está dando decisões aqui que prejudicam e violam direitos de cidadãos e empresas americanas. Lembre que o Moraes queria fazer valer nos Estados Unidos suas decisões. Lembre que uma juíza americana disse que isso seria absurdo, uma juíza da Flórida, que não tem pé nem cabeça, que não tem qualquer validade lá a decisão do Moraes sobre empresas americanas. Então, os Estados Unidos, eles tiveram a sua soberania violada pelo ministro supremo do mundo. E se isso está te ajudando a entender o que está acontecendo, vai deixando o seu like em apoio ao canal e para mais gente entender como que o Lula e o STF estão errados nessa história e como que eles estão pensando em reagir. Mas bora continuar aqui para você entender o desespero do governo Lula. Acompanha aí comigo, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Nas últimas semanas, o tema passou a fazer parte das considerações do governo brasileiro, que avalia que uma eventual ação americana terá de ser vista dentro de um contexto de um ataque à soberania, e não apenas como um ato individual contra o cidadão brasileiro. Portanto, respostas serão de ser dadas, inclusive com pedidos de explicações diplomáticas. No Palácio do Planalto, a orientação é não entrar nas provocações da extrema-direita, como eles gostam de chamar, e lidar de forma institucional com os americanos. Mas não se descarta que, se uma sanção for estabelecida contra Moraes, o governo terá de reagir por considerar que se trata de um ataque contra a soberania nacional. Que piada! Lidar de forma institucional com os americanos? Marco Rubio, o secretário de Estado Trump, ele já falou praticamente com todos os líderes mundiais relevantes, com os chanceleres, os embaixadores dos outros países, mas não atendeu a nenhuma ligação do Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro.
o chanceler marionete de Celso Amorim de Lula, que é, como dizem aí, a eminência parda, quem realmente manda aí no Ministério das Relações Exteriores. E o nosso chanceler Mauro Vieira, então, ele é totalmente ignorado pelos americanos. Não existem, gente, sequer relacionamentos ou contatos de alto nível entre a diplomacia americana e a brasileira, como a imprensa, aliás, já disse várias vezes. O Brasil de Lula está totalmente isolado nesse processo. Enquanto isso, Trump e o governo dele recebem Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. O Marco Rubio já recebeu até os advogados do Felipe Martins para discutir a fraude do registro de entrada dele lá nos Estados Unidos, mas não recebem o governo Lula. Então eu acho que isso aqui não vai colar não, viu, Lula? Relações institucionais vai ser tratado de forma institucional, não vai colar. Mas quais são então as possíveis respostas que o governo brasileiro pode dar para os americanos, já que os canais estão fechados? O que você acha aí, hein? Olha, bora listar aqui as 4 respostas que podem ser dadas pelo governo brasileiro, e são 4. Primeiro, notas de protesto diplomático. Reclamação, né? Reclamar todo mundo pode. Em segundo lugar, convocação de embaixadores. Chamar os embaixadores dos Estados Unidos de volta para o Brasil. Os nossos embaixadores estão lá. Terceiro, ações em organismos internacionais. Reclamar em organismos internacionais. E por fim, em quarto lugar, a adoção de medidas recíprocas. Tratar de modo recíproco cidadãos e empresas americanos. Eu vou fazer um vídeo aqui para você explicando essas 4 ações porque elas vão escalando em termos de agressividade, de seriedade, de dureza e vale a pena um vídeo só para isso. Agora a questão central é, essas medidas do governo Lula, você acha que elas vão funcionar? Vão funcionar ou não? Elas vão acuar o governo Trump? Olha, a resposta a essas perguntas é negativa, por uma questão muito simples. Como o Trump disse uma vez, nós precisamos mais dos Estados Unidos do que eles precisam de nós. Infelizmente é essa a realidade. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, são importantíssimos para nós. E o Brasil é o 16º parceiro comercial dos Estados Unidos. Ou seja, está lá para frente na fila, lá para o final da fila, eu quero dizer. Então nós simplesmente não temos essa relevância nem para eles e nem no xadrez global. No máximo a gente tem aí uma relevância na área ambiental por conta da Amazônia, gente, só isso. Mas até isso pode acabar, né? Porque a Amazônia, veja só, ela nunca queimou tanto quanto agora no governo Lula. É recorde atrás de recorde de queimadas, de incêndios, de desmatamentos. A Amazônia está queimando quase tanto quanto o governo Lula se queima. Então, imagina o quanto que a Amazônia está se queimando. Então, gente, é como dizer que dizer que o governo Lula vai reagir é como a gente dizer que o Brasil vai declarar guerra aos Estados Unidos. Quem vocês acham que sai perdendo nessa história, hein? Pois é, gente, essa é uma briga que tem que ser muito tolo para entrar. Tem que ser muito tolo para o Brasil entrar nessa briga. Agora, o meu medo é que o governo brasileiro vamos dizer assim, bem, olha só, tolo e muito tolo. Então, minha gente, não tem para onde correr. Se as sanções vierem, não só o Moraes, como os demais ministros do STF e o governo Lula vão ficar aí com o pincel na mão, porque as medidas que eles têm à disposição não vão fazer nem cosquinha no Trump. E mais, se forem aplicadas essas medidas pelo governo Lula, elas vão prejudicar sim ao Brasil e não os Estados Unidos. Agora me conta aí a sua opinião sobre essa bravata do Lula. Espero que seja uma bravata e não uma tolice de quem realmente vai efetivar medidas dessa natureza. Será que o Lula enlouqueceu? Me diz aí nos comentários, curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nenhuma novidade desse caso incrível que está nos enchendo de esperança. Um grande abraço.